Tem sido uns dias assim muito intensos para mim, esse processo que nós estamos falando aqui nesse mês de janeiro. Esses dias caminhando na rua, o Espírito Santo muitas vezes me ministra enquanto caminho. Ele estava falando comigo assim: eu estou colocando na mão da igreja um entendimento sobrenatural de como viver de uma forma vitoriosa, de como viver e experimentar a plenitude de Deus constantemente, não como uma experiência de altos e baixos, mas numa constância de crescimento. Estou lidando como que um método, como que um passo a passo. São apenas 4 passos, são apenas 4 ações que nos sintonizam profundamente com o coração de Deus e com o agir dele. Perguntei aqui no primeiro domingo, com quem que está a bola? Com Deus ou conosco? Muitas vezes nos vejo orando assim: Deus faça isso, Deus faz aquilo. E se Deus não faz o que eu peço, eu fico de mal com Ele. Fico chateado com Ele porque Ele não faz o que eu estou dizendo que era para fazer. Parecemos muitas vezes crianças mimadas com Deus. E nós conversamos que a bola não está com Deus, a bola está conosco. Deus espera atitudes nossas, Deus espera posturas nossas. E sobre essas 4 posturas nós temos falado. Nós falamos um pouquinho sobre o choque dessa frase, né? Deus nunca é Deus que não cura. Somos nós que não sabemos receber a nossa cura. Não é Deus que não fala, é nós que não estamos ouvindo. Nunca é Deus que não quer agir, nós que não estamos cooperando com Ele. Pense em algumas áreas da sua vida. Deus, Ele já está resolvido em abençoar a sua vida. Deus ali na cruz, Ele já providenciou, como nós ouvimos em janeiro, fevereiro do ano passado, pelo menos 7 trocas, se não foram 9, se não foram 12. Mas nós falamos sobre 7 trocas que houve na cruz. Que Deus agiu a seu favor e Deus traz a boa notícia em Cristo Jesus, como nós falamos, tão boa, que a palavra evangelho significa é bom demais para ser verdade. Ele em Cristo Jesus, na cruz, Ele lhe ofertou a graça, o entendimento, gratuitamente, para encontrar solução para cada área, cada decisão que você precisa enfrentar. Isso é evangelho, isso é boa notícia. Não importa se seja técnico, se seja algo da TI, seja algo de relacionamentos, seja algo de questões interiores, de foro íntimo nosso, não há nada que o evangelho não possa tocar e haver uma transformação. Pode dar uma glória a Deus. É muito forte o que eu estou dizendo, não sei se você está percebendo o que o Espírito Santo está falando. Eu usei o exemplo, quero reafirmar esse exemplo. Esse microfone ele está transmitindo e tem um receptor. E porque o transmissor está funcionando, o receptor está funcionando, você está escutando audivelmente a minha voz. Os céus estão transmitindo. E aqui nesse lugar tem muitos sinais. Seja de internet, seja de televisão, seja de rádio e o que mais seja. Esse ar está cheio, só preciso de um receptor adequado. E eu recebo todos os sinais que estão aqui nesse lugar. Os céus estão transmitindo. Os céus estão resolvidos para abençoar e tocar a sua vida. E aonde nós precisamos nos posicionar é nessas 4 coisas que Deus espera um arrependimento nosso. A palavra arrependimento é mudar a mente, é a metanoia, é pensar além, é pensar como Deus pensa. Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. E eu preciso de uma meta além de experiência para ter os pensamentos de Deus. O pensamento comum nosso, o que é conhecimento comum nosso, não é suficiente para alcançar os pensamentos de Deus. E eu preciso me arrepender. Quando eu tenho experiências, e vemos ao nosso redor experiências de sensualismo, vemos experiências de ganância, vemos experiências de corrupção, vemos experiências, as mais negativas que possam ser, elas são um sinal do quê?
Por causa desses 4 passos que nós estamos falando. Onde se inicia, se desenvolve a degradação do ser humano. Eu quero convidar você a ver esses 4 passos nesse texto de Romanos 1, 21. Puder acompanhar aqui. Romanos 1, nós já conversamos dando a introdução sobre esse capítulo, mas ele chega no 21. Ele diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, tendo conhecido a Deus. Diga assim comigo: eu tenho conhecimento de Deus. Cada um de nós tem, cada ser humano tem. Nenhum ser humano pode dizer: eu não sabia. Sabe sim. Sabe sim. Não creio em Deus. Você sabe que Ele existe. Só quer negar. Tendo conhecimento de Deus, tendo conhecido a Deus, contudo, o que acontece? É os 4 passos. Primeiro, não glorificaram a Deus como Deus. Segundo, não lhe deram graças. Terceiro, antes, nas suas especulações se desvaneceram. E 4, e o seu coração insensato se obscureceu. Não glorificaram a Deus, não deram graças, não, ficaram nas suas especulações, na sua mente, e ficaram com o seu coração obscurecido, insensível ao agir de Deus. Essa agenda é a agenda que Deus fala como o ser humano, numa progressão negativa, foi se afastando de Deus. E na sequência, no próximo versículos adiante, você vai encontrar que Deus diz assim: os homens, o ser humano se tornou tolo. Ele se tornou um idólatra. Ele acha que sabe mais que Deus. Ele acha que pode enfiar o dedo na cara de Deus e dizer o que ele tem feito de errado. E ele começa a adorar imagens. E a idolatria tem muito mais a ver com imagens, tem a ver com achar que eu tenho a verdade. Eu sei melhor que Deus. Isso é um coração idólatra. E aí a sequência vai para a depravação do ser humano. E eu tenho incentivado a uma progressão positiva, a nos arrependermos nessas 4 coisas e a mudarmos a nossa atitude. A primeira delas que nós conversamos é glorificar a Deus como Deus em nossa vida. E falamos que glorificar significa dar peso, significa valorizar, manter em alta estima. Deus falou com você. E essa palavra precisa ser elevada, 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 acima de qualquer opinião humana, acima de qualquer experiência humana, acima de qualquer sentimento emocional nosso. A palavra de Deus é levada, trazido em alta estima, porque Deus falou conosco. Deus se ministrou a nós. Temos o conhecimento de Deus, e o que eu conheço de Deus, eu levanto isso e valorizo. Mantenho no meu coração em alta estima. Daí nós falamos, o segundo passo, a pastora Silvia ministrou no último domingo, o ser grato pelo agir de Deus em nossas vidas. A maioria dos cristãos que começam a se afastar dos caminhos de Deus e desanimar, é porque eles esquecem o dia em que tiveram uma visitação com o Espírito Santo e entregaram a sua vida a Jesus. Esquecem de quantas vezes receberam consolo da parte de Deus. E a palavra de Deus, quando fala sobre Israel sempre querendo voltar atrás, dizendo simplesmente: meu povo esqueceu o que eu fiz, esqueceu os milagres, esqueceu falar, esqueceu as manifestações que recebeu. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também, mas a gratidão, ela pede de nós que a gente estabeleça memórias, estabeleça marcos em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos aroma agradável de Deus ou a Deus. Temos um perfume na nossa vida. E a gratidão exalta esse perfume. Mas a ingratidão faz o quê? Um cheiro mau. E quando existe ingratidão, insatisfação, reclamação no meu coração, vem o cheiro mau. E o que o cheiro mau atrai? Atrai as moscas. Atrai a ação demoníaca para piorar ainda mais. A gente que é livre disso atrai as trevas, dando espaço pela ingratidão. E aí nós falamos e vamos falar hoje sobre ter a imagem inspirada por Deus, a imagem de Deus.
Nós estamos falando no nosso tema do mês, me preparando para o tema do ano e para as coisas que estão diante de nós, semeando a boa semente e colhendo uma vida cheia de Deus. Semear a boa semente é valorizar, em primeiro lugar, a palavra, né, que é a semente de Deus na nossa vida. Semear é a primeira semente, a segunda semente é a gratidão, e a terceira semente que eu vou falar sobre imagens, a imagem de Deus. Interessante que quando você olha nessa tradução aqui, você pode voltar ela para mim, por gentileza, Romanos 1, 21. Os tradutores não são unânimes quando eles falam aqui sobre, nas suas especulações se desvaneceram. Essa palavra especulações, em umas traduções ela está colocado raciocínio, outro está pensamentos e outro está discursos. Essa palavra, ela tem algo que você e eu nós fazemos normalmente. Essas 4 coisas você e eu nós sempre fazemos, só não estamos tão conscientes dela. O Espírito Santo está trazendo consciência, entendimento sobre isso. Obrigado pela... Esse texto, essa palavra que está colocada ali como especulações, é a mesma palavra que é usada em outros pontos para imaginação, para imagens. Esses dias ouvindo aquele psicólogo Augusto Cury, o psiquiatra, nem sei, ele usou um termo, e está usando um termo chamado pensamentos, não, fugiu. Não. Depois daqui a pouco volta. As imaginações, elas não são fantasias. Muitas vezes as pessoas pensam, não, você está fantasiando. Não, tem uma diferença. Fantasias simplesmente são ideias soltas ou imagens soltas que não produzem nada. Mas as imaginações, elas produzem. Muitas vezes as pessoas dizem, não, você está falando sobre imaginações, e isso tem a ver com coisas orientais, de religiões orientais. Se eles estão usando alguma coisa que Deus deu, eu vou deixar de usar. Eles também oram, não oram? Agora só porque eles oram eu vou deixar de orar? Deus colocou dentro de nós imagens. E você vai entender logo como você funciona. A imaginação, ela é um dom de Deus dado nas nossas vidas. Nossas imaginações, elas são muito importantes. Mais importante que você possa imaginar. Você decide se elas vão cooperar com você ou vão trabalhar contra você. Você opera normalmente, e aqui está a palavra que estava procurando, por pensamentos imaginários. A sua mente trabalha com imagens. E é a linguagem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado e o que ele deu? Ele dá visões, ele dá sonhos. O que são visões e são sonhos? São imagens que ele dá. Esses dias o irmão, ele estava orando por mim, por uma situação, e a única imagem que vinha na mente dele é me vendo orando em línguas. Ele disse, não entendi. Eu entendi. Eu estava no Espírito. Eu estava sendo guiado pelo Espírito. Tudo o que você faz, ela está ligada à sua imaginação. As suas conquistas, elas estão ligadas às imaginações que Deus deu, às imagens, às figuras que Deus deu na sua vida. E você trabalha constantemente, o seu pensamento assim, é por imagens. Então, quando eu pego esses 2 primeiros passos, glorificar a Deus, valorizar o que Ele fala, o que Ele é, e agradeço, eu vou sendo levado por Deus para as imagens dEle. Ele vai falando comigo com imagens, com figuras Ele fala comigo, e que estão de acordo dEle. Quando eu não glorifico a Deus e eu não sou grato, o que acontece? Eu vivo debaixo de imagens negativas. E a maioria de nós, isso é comum, a maioria de nós trabalha com imagens negativas. Você recebe uma notícia ruim e você, a sua imaginação já viaja e já vai longe. Nós trabalhamos isso num retiro da igreja, já há anos atrás. Eu quero convidar a Sônia para vir aqui à frente. Naquele retiro ela me disse, eu sabia que ela sabia a data, em 2008, já faz um tempo, né? 2008 dá quanto? Já dá 9 anos? Nós fizemos um retiro e naquele retiro nós fizemos um trabalho de colagem. Nós tínhamos bastante revistas e nós fomos ministrados pelo Espírito Santo.
E o Espírito Santo pediu para nós buscarmos imagens que viessem falando daquilo que Ele estava querendo fazer na nossa vida. E a Sônia tem um pouquinho de experiência. Sônia, me aponte uma coisa aqui que marcou a sua vida. Todas elas? Mas vamos lá, vamos ver duas coisas. A Bíblia era o chamado para a minha família e para todos os meus contatos para a igreja. Então aqui venho voando, né? Porque estava tão bom para mim que eu queria que eles viessem voando, né? Depois eu sonhava em ter um carro vermelho. Passaram-se, acho que 5 meses eu consegui esse carro vermelho, em nome de Jesus. Depois coloquei aqui uma casa com piscina, uma coisa que era assim... uma casa com piscina para mim não era um sonho só. E hoje eu moro num lugar que tem piscina. Casamento das minhas 2 filhas. Lady Diane aqui, ó. As minhas 2 filhas casadas, hoje, glórias a Deus, as 2 estão casadas e muito bem casadas, né? E ainda tem um último a ser realizado. Aleluia, Deus abençoe, que se case logo. Você pode dar uma salva de palmas pela vida da Sônia? Deus abençoe, obrigado, Sônia. Vários de nós fizeram isso. Henrique e Rose, eles também têm uma... Eu tenho lá em casa também, para economizar tempo eu não trouxe as minhas, mas houveram viagens, casamentos. Quem que vai falar? Henrique? Henrique, o que aconteceu aqui? Bom, depois que nós montamos aqui o nosso sonho, como está escrito aqui, né? O sonho de um homem, o sonho nosso, né? Eu diria que praticamente tudo aqui se realizou. Aqui nós temos um casal de noivos, nossos 3 filhos estão casados, né? Tem uma família, o Jonathan Bianchi mora no Canadá, o Martin mora aqui em Curitiba e Marco e Manuel que mudaram para Blumenau, estão morando em Blumenau. Os 3 filhos casados. Aqui os casais se amando, se presenteando mutuamente, né? Se amando, glorificando a Deus. Muito respeito no relacionamento dos casais. Aqui tem uma senhora lendo a Bíblia, escrevendo, é a Rose, né? No devocional dela diariamente. Aqui nós temos as crianças, são as netinhas, 3 netinhas, 2 no Canadá, 1 no Brasil. Aqui tem um menino, isso aí vão deixar por conta do Marco da Manoela. Acho que logo, logo, né? Aqui tem um homem aqui, né? Ele é um homem que aqui diz... Heróis do mundo, né? Eu faço parte dos heróis do mundo. Amém? Aqui tem uma família aqui em volta da mesa, bastante alegre, se servindo, muita alegria, é uma coisa que nós procuramos fazer pelo menos uma vez por semana, muita alegria, né? Enfim, isso aí tudo, né? As coisas têm se realizado. Aqui tem três pratos muito bonitos, que é a parte de gastronomia. Deus se alegra, né? Que nós realmente degustamos, experimentamos e temos uma boa gastronomia. Aqui elas têm aqui o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu não vou dizer o que tem aqui, porque daí vocês só vão pensar nessa gastronomia. Vamos prestar atenção que o pastor vai falar, amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Agora pense comigo, se eu falo para você cachorro, você pensou na letra C, A, CH, O, R, R. Não, você viu uma imagem, não é verdade? Até alguns têm imagens que ficaram, que bonitinho meu cachorro. Outros ficaram, esse cachorro que come demais mesmo. Às vezes até emoções estão ligadas com as imagens. Se eu disser um pincher, aí você já vê o pincher. Se eu disser pastor alemão, aí você vê um capa preta bonitão, né? Cachorro bonito. Você tem imagens, você trabalha por imagens. Se eu for perguntar para você como era a sua casa quando você tinha 7 anos de idade, você já foi lá agora, você já
chegou naquela casa. Se perguntar para você quantos banheiros tinha a casa, você sabe. Eu sabia, lá só em casa só tinha um banheiro e era lá fora. E sabe o que acontecia antes de dormir? O que a mãe fala antes para o filho antes de dormir? E tinha que ir lá no escuro, lá fora, na privada, lá. E o medo de os bichos aparecer. Você tem imagem, você trabalha por imagem. Se eu perguntar para você, como é que eu chego no aeroporto? A primeira vez que o Davi Rebolo estava aqui, ele no estacionamento me perguntou, como é que eu chego no aeroporto? Eu fiquei olhando e fiquei imaginando as ruas, em vez de responder a ele. Aí ele foi buscar o GPS dele. Esse cara não me responde. Se eu pergunto para você como é que eu chego no aeroporto, você já tem uma experiência, você sabe exatamente como vai, quantos sinaleiros, vira para lá, passa ali, você chega lá. Você sabe explicar, porque você tem as imagens dentro de você. E Deus nos criou assim, você tem padrões dentro de você, como o seu pensamento funciona. E se nós, pegando uma deixa ali com Augusto Cury, quando ele fala sobre esses pensamentos imaginários, você tem uma força muito maior de criação, e você vai perceber daqui a pouco que a imagem é o seu ponto de concepção, de criar coisas. Você tem uma criatividade muito maior e uma capacidade muito maior desenvolvendo esses pensamentos que Deus lhe dá através das imagens. A imaginação é a parte criativa dentro de você e que faz você ser semelhante a Deus, porque Deus é criador e Ele colocou dentro de você uma graça de criação. Eu estou lá sentado no meu cantinho, onde é que eu gosto de sentar, debaixo de umas flores que dá uma sombra para mim. Eu fico imaginando, eu quero fazer ali um deck gostoso, quero colocar lá um furô. Fico imaginando, fico pensando como é que eu vou fazer. Fico pensando o Anderson vindo lá em casa e ajudando, me instruindo como fazer as coisas. Fico imaginando. Fico pensando. Se você deixar de glorificar a Deus e de lhe agradecer, a sua imaginação vai funcionar contra você. Você começa a ver coisas negativas que lhe geram medo e lhe geram insegurança. Se alguém liga para você depois das 22 horas, você liga assustado e a primeira coisa que você pensa é uma coisa ruim. O que aconteceu? Se alguém lhe fala de uma doença, você logo vê aquela pessoa que você conhece, que teve aquela doença e como ela sofreu, e você já vê o caixão. Se você recebe um diagnóstico negativo do médico, você logo vê o seu funeral. Assim que a nossa mente funciona, ela funciona por imagens. Quando você recebe uma informação, a pergunta é como você vai tratar aquela informação. Você recebe uma informação negativa do governo sobre a economia, como é que você vai reagir? Você vai desenvolver imagens que vão se adaptar àquela informação. Ou você se volta a Deus e começa a ouvir o que os céus estão falando sobre a sua vida. A Karen, quando o Jonathan veio no escritório e estava ali com o Werner e chorando, a Karen veio falar comigo, me chamar para conversar um pouquinho ali com os três. E ela me disse, esse é o diagnóstico dos médicos. Eu disse, tá bom. Esse é o diagnóstico da terra. Mas nós queremos ouvir o diagnóstico de Deus. O que os céus estão falando sobre a sua vida? Quais as imagens que os céus estão transmitindo para com a sua vida? Se você decidir ser uma pessoa que valoriza a revelação que vem da parte de Deus e se lembra da bondade dele em sua vida pela gratidão, as suas imagens em seus pensamentos podem ser imagens sadias e cheias de vida. Vamos passear, eu teria até bastante texto bíblico para a gente visitar, mas vamos visitar alguns deles. Vamos lá em Isaías 26, no Velho Testamento, no versículo de número 3. Esse texto diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A outra tradução diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E a palavra propósito, aqui a palavra mente, é imaginação.
é a capacidade de imaginar, é a capacidade de ver as imagens que Deus envia. E quando você, como diz aqui o texto, se mantém firme nessas imagens, porque você confia nele, você vai usufruir de uma perfeita paz. Quando você mantém o foco e a atenção e a sua imaginação em Deus, você vai viver em perfeita paz. Quando você deixa as imagens de Deus permear a sua vida, você não sai da paz. Você vive debaixo de segurança, porque você tem a imagem de Deus na sua vida. Você tem na sua vida a declaração certa que você confia nele. E isso é tão marcante que se você cultivar isso, você cultiva esse bem maior. Você não vai precisar ficar com ansiedades, não vai precisar tomar remédios contra o estresse e assim por diante. A palavra imaginação aqui no hebraico também significa concepção. É o lugar de conceber. A sua imagem é o lugar onde você concebe as coisas, onde você cria. A imagem é a sua sede de criatividade. Tudo que você precisa em sua vida precisa ser concebido em sua imaginação antes de você agir. Se você não consegue ver com a sua imaginação, você não consegue executar. Quem construiu esse prédio aqui, imaginou ele antes. Cada detalhe dele. Trouxe para o papel. Disse, não é assim, é assim que eu quero. Foi trabalhando com imagens. Eu ia colocar aqui uma imagem desse prédio aqui, antes de nós entrar. Era uma imagem de desolação. Mas ao ver aquela desolação, você vê um deserto, mas no espírito, você vê o jardim bem regado e bonito, que é o que está hoje aqui, cheio de pessoas sendo abençoadas. As imagens, elas são tão importantes na nossa vida, que elas fazem a vida acontecer. Eu estava pensando, me lembrando de algumas histórias, né? A Silvia, ela imaginou um jardim bonito, um jardim grande, muita grama para cortar. Estou eu lá, cuidando desse jardim, procurando deixar ele bonito. Me lembro anos atrás, a Simone, ela começou a imaginar uma clínica, deu o nome de Hadash, porque é um lugar de refrigério, um lugar onde é que você vai e a presença de Deus toca você. Ela imaginou. Teve seus desafios? Claro que teve. Mas a imagem está muito clara, está funcionando e abençoando pessoas. Esses dias, querido casal, que é o Marcelo e a Nara, eles queriam comprar uma casa. E começaram a imaginar essa casa. Hoje vivem dentro dessa casa. Você imagina, você traz a existência. Não digo que é simples, é de imediato. Vem com o seu tempo. Alguns aí estão recebendo uns pingos abençoados, né? Deus abençoe. Chuvas de bênçãos teremos. Chuvas de bênçãos dos céus. Veja Tito. Tito é um texto que ele fala ali no capítulo 1. Eu não tenho anotar ali, mas ele fala sobre as qualificações de um ministro de Deus. E ele usa a palavra sóbrio. E a palavra sóbrio ali significa ter uma mente sadia, ser equilibrada. Ou poderia dizer simplesmente aquele que controla bem as suas imaginações, aquele que tem as imagens corretas. Porque trabalhar com pessoas, trabalhar com igreja tem o seu desafio. E se eu não olho para as pessoas com os olhos de Deus, eu vou ficar muito ligeiro bravo, muito ligeiro inconformado, vou querer desistir, vou querer chutar o pau da barraca, sei lá o que eu vou querer fazer, mas se eu tenho as imagens de Deus, a mente sadia, como Deus pensa, eu estou sóbrio, eu estou centrado naquilo que Deus quer fazer e como Deus quer agir. Eu tenho incentivado os apacentadores, não olhe para os problemas das pessoas. Olhe para aquilo que Deus está fazendo e pelo potencial e pela graça que Deus colocou nessa vida. Nós ficamos olhando para as nossas vidas e olhamos para os nossos próprios problemas. E ficamos olhando para as circunstâncias, para as imagens que as trevas lançam. Levante seus olhos e veja como Deus vê as pessoas. Veja esse texto de Provérbios 23, 7. É um texto que é muito usado, né? Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é.
Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Outra tradução diz, a primeira parte, como imagina a sua alma, assim ele é. Se você se vê como uma pessoa introvertida, você vai ser uma pessoa introvertida. Se você se vê como uma pessoa que começa a conversar com as pessoas livremente, você vai ser assim. O seu comportamento, a sua maneira de tratar as pessoas e situações é reflexo de como você mesmo se vê no seu interior. Assim como ele se vê, como ele se imagina na sua alma, assim ele é. Agora veja a palavra de Deus, ela diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Se você começar a glorificar a Deus, obrigado Deus, essa é a palavra para mim, eu valorizo ela. O Senhor me vê como um filho, como uma filha amada. Obrigado, Senhor, que o Senhor olha para mim com os olhos especiais. Eu sou um filho querido da parte do Senhor. Eu sou aquele peixinho que o Senhor que sempre está perto do Senhor. Eu te agradeço, que na minha vida o Senhor tem feito isso. Tudo testifica da sua bondade. Está certo que tem umas dificuldades, mas em todas elas o Senhor tem me feito superá-las. Eu sou um filho amado e tenho prazer. O que vai acontecer com a sua imagem interior de si mesmo? Você vai caminhar com uma pessoa segura, uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que caminha debaixo dessa palavra e não está preocupado em que os outros te aceitem, que os outros te abracem, que os outros te cumprimentem, que outros isso, que os outros aquilo. Você está resolvido dentro de você, porque você sabe que é amado. Você sabe que é amada da parte de Deus. O favor dele é sobre a sua vida e está com a sua vida. Amém ou não? Então a sua imaginação, ela é uma força poderosa. Você não pode funcionar sem ter imagens claras em si, de como o seu Pai Celeste vê a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, tudo que você faz. E cada um de nós, como eu já falei, tem a imagem de si mesmo, sobre a sua personalidade, e vive conforme ela. E a maioria de nós, e isso que é o duro às vezes, a gente tem que insistir. A maioria de nós não crê na palavra de Deus, como Deus fala, como Deus olha para a sua vida. A palavra de Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, diga, eu sou abençoado. Aí a gente vai orar, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. É quase que um insulto para Deus. Já te abençoei, o que você está pedindo? Já é seu, já é seu. Como é que eu recebo? Aí que está o ponto. Começando a glorificar a Deus. Dizendo, é assim, eu sou abençoado, eu recebo essa bênção de Deus na minha vida. O favor de Deus está sobre a minha vida. Você precisa ter essas imagens bem ajustadas. O que Deus vê em sua vida. E Ele vai falar com você. Quando você acolhe o falar dEle, você vai ser grato e terá imagens dele em sua vida. Pense, nós estamos lendo aí, se você não está acompanhando, hoje é dia de ler 1 Tessalonicenses, né? Começamos hoje Tessalonicenses. E Paulo diz assim, elogiando a igreja, vocês se tornaram um modelo como igreja, na fé, na esperança, no amor. Por quê? Porque eles acolheram a palavra, eles receberam a palavra, eles disseram, essa palavra é nossa. E se tornaram um exemplo naquela região de Tessalonique. Estava lembrando que eu fui lá em Tessalonique, tinha um amigo de lá, coisa interessante, né? O Timóteos Antoniades, que estudava comigo na Alemanha. Nós fomos lá visitar Tessalonique. E até hoje, quando ele fala, eu falo Tessalonique, eu me vejo naquele porto, né, que provavelmente Paulo zarpou naquela região. Se você se vê como incapaz, você não faz nada. Mas se você vê que Deus não olha para a sua capacidade, mas olha para a capacidade dele em você, você vai se dizer, eu vou fazer todas as coisas que são necessárias a fazer. Eu não vou me intimidar diante de nenhuma situação, porque meu Deus é comigo. Ele me capacita. Não preciso ter medo de nenhuma situação e de me intimidar em nada e com ninguém, porque o Senhor é quem me capacita. É uma questão de visão, é uma questão de receber a palavra e dizer, é assim. Amém ou não? Pessoas se veem muitas vezes como não ricas, né? Miseráveis. Ah, por que Deus abençoa os outros, não abençoa a mim? Deus já te abençoou.
Reconheça a bênção, o favor dele na sua vida, o mover dele na sua vida. Se você se vê como uma pessoa abençoada, você vai viver como uma pessoa abençoada. E você vai ver como o favor de Deus vai se ampliando na sua vida, porque o teu coração, e aí isso vai ser a próxima palavra, ele está receptivo para receber o que Deus fala. Como é que eu posso ver o que Deus vê? Meditando nas Escrituras. A meditação nas Escrituras, ela está muito ligada com a imaginação. Não basta apenas ler a Bíblia. Eu preciso ver a Bíblia. Por que é tão importante ir para Israel? Porque quando você vai para Israel, alguns até têm umas experiências sobrenaturais lá, porque tem visões claras, né? Eu me vejo no lago de Genezaré, né? O lago da Galileia, em cima daquele barco, cantando, louvando a Deus. Puxa, aqui o Senhor Jesus, ele nessa região sarou. Se falar Cafarnaum para mim, eu consigo levar você para dentro dessa cidade. Eu estou ali nessa cidade. Como? Nas imagens que eu tenho muito clara da região. Eu sei onde é que é a sinagoga, eu sei onde é que era a casa de Pedro, e eu vou te explicando toda. A construção são de pedras escuras, vulcânicas, não são pedras como tem nos outros lugares amarelas, ali é vulcânico. As imagens, o entendimento disso te leva, e a meditação, quando você pega a palavra de Deus, o Espírito Santo vai lhe levar, em primeiro lugar, depois de você ficar murmurando, falando consigo mesmo essa palavra, a lhe dar imagens. Por exemplo, a Bíblia te diz que você está curado em Cristo Jesus, que você tem a cura. E ao meditar nessa palavra, vai chegar ao ponto em que você vai se ver curado. Você vai se ver no seu coração, você vai ter uma imagem clara no seu coração, que você está curado, que você tem saúde. Esses dias eu perguntei na reunião de oração, o que é melhor? O milagre ou andar debaixo da bênção? Uns ficam assim, né? O milagre é sempre mais valorizado, né? Sempre mais. Poxa, quando tem um milagre, né? Você tem o que contar. E quando você vive na bênção? Você está crescendo na bênção, você está avançando. O milagre te leva assim a momentos de crise. Tem momentos que, quando você está sendo abençoado, você precisa de um milagre, né? Daí acontece um up. Mas você continua caminhando debaixo da bênção de Deus. Isso vem por intermédio da meditação da palavra, de ver as imagens que Deus coloca no seu coração. Você quer ressuscitar alguém? Estava ouvindo o testemunho de um pastor. Ele disse, eu estava lendo lá que nós vamos fazer as mesmas obras que Jesus fazia, que ele falou em João 14:12. E obras maiores, então eu vou fazer o que Jesus fazia. Aí ele começou a meditar nas ressurreições da Bíblia. Ele entrou tanto naquilo, que ele leu lá a história de Lázaro, e ficou meditando sobre aquilo, e ele começava a gritar, Lázaro, vem para fora, aí é um sinal. Está coordenado. Lázaro, vem para fora. E ele ficou aquilo, e ele sonhava de noite que ele estava ressuscitando pessoas. O que aconteceu? Em alguns meses ele teve uma experiência de ver pessoas ressuscitando, e ressuscitou uma, ressuscitou outra. Daí ele, tá bom, já tem o suficiente. Aí deixou, dali a pouco ele pensou, puxa, faz tempo que eu não ressuscito ninguém. Aí ele disse, eu vou voltar de novo a meditar na palavra, e vou começar a ver de novo as imagens que Deus coloca no meu coração. E dali a alguns dias, ou algum tempo, o filho dele morreu. Ficou 5 horas morto. Já estava lá no IML, na geladeira, com um ticket no pé, no dedão, né? E os pais estavam longe, o filho lá, outro irmão tinha ligado para ele, dizendo, por favor, vem aqui que eu faleceu. E quando ele recebeu a notícia, o que ele ia crer? Ele ia crer no que a terra estava dizendo, o que era a informação, ou ele ia crer no que os céus estavam falando? Ele disse, foi um lapso de momento. Como é que eu ia reagir no meu coração com essa notícia? E eu resolvi glorificar a Deus, eu resolvi agradecer a Deus. E aí, como na época não tinha muito celular, e ele viajou às 4 horas, daí quando ele chegou naquele lugar, aí o outro filho disse assim, pai, eu não sei o que aconteceu, mas depois que eu liguei para você, deu uns 5, 10 minutos, ele sentou na maca e começou a falar. Que coisa.
Impressionante. Se quer ver pessoas curadas, leia sobre as curas. Estava vendo, eu vou falar isso domingo que vem. A Bíblia não foi escrita para nosso intelecto. Ela foi escrita para o nosso coração. É que com o coração você crê. E para o coração estar preparado, eu preciso ter essas 4 coisas aqui trabalhadas no meu coração. Eu poderia falar com você sobre aquele momento em que Deus vem à terra e vem ver o que as pessoas estão fazendo. E Deus diz assim sobre o pessoal lá da Torre de Babel. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era constantemente mal todo o desígnio do seu coração. Porque a mesma palavra para desígnio é no outro texto, propósito, fala de imaginação, a estrutura mental, a maneira de pensar, as imagens que tem. E o texto diz, é de todo mal o coração do ser humano. Esse texto está dizendo que todas as nossas imaginações são más. E nós nos vemos rejeitados e rejeitamos outras pessoas. E vemos-nos não amados, e não importa o que as outras pessoas digam, nós não vamos aceitar o amor das outras pessoas, porque a nossa imagem sobre nós mesmos está desajustada com o que os céus estão falando. Por que a TV e a internet têm tanta força, ou a pornografia tem tanta força? Por causa das imagens. O que você concebe nas suas imaginações, você irá parir. Se uma pessoa se vê adulterando, é como que uma mulher que tem relação sexual e dizendo que ela não quer ter filhos. As imagens que você cultiva no coração, elas vão dar nascimento, elas vão parir. Tiago fala isso de uma outra forma no 1º capítulo. Fala sobre as cobiças, sobre os desejos que eu tenho no meu coração, que estão desajustados, são maus. Pessoas começam a ter problemas no casamento e começam a pensar por que se casaram, e talvez até pensar que casaram com a pessoa errada. Por quê? Ficam imaginando como seria sido casado com aquela outra moça. Esses dias vieram perguntar para um pastor, disse, acho que eu vou me separar da mulher, não é a mesma mulher quando eu casei, ela isso e aquilo. Ele disse, mas como é que era a sua mulher quando se casou? Era show de bola, era um avião. Aí o pastor perguntou, o que você fez com ela para virar isso aí? Tonhonhon. Toma, que nem outro disse. Qual é que é a imagem que você tem do seu cônjuge, do seu esposo? Qual é que é a imagem que você tem dos seus filhos? Elas estão em linha com o que Deus está falando, com a imagem de Deus? Sabe que é muito importante e muito saudável você cultivar imagens positivas em relação ao seu cônjuge. O inimigo, o ataque do inimigo, ele tem a ver nessas 3 áreas da nossa batalha espiritual. A deixar de valorizar a Deus, a ser ingrato e a ter imagens que estão em desacordo com os céus. Porque nós vamos parir isso. Como o pastor Getúlio ou Saulo, ontem nós tivemos 2 pregações, né? O Getúlio se atrasou, Saulo pregou e depois pregou o Getúlio. O nosso inimigo, ele é um ser infrutífero. Ele só pode fazer alguma coisa se nós dermos sementes para ele. Por meio da nossa ingratidão para com Deus, da nossa falta de valorizar a Deus por imagens negativas. E aí ele pode funcionar. Como é que eu faço para ter imagens que venham dos céus? Meditando na palavra. Vendo aquela palavra, não só lendo ela intelectualmente, mas vendo aquela palavra, né? Quando está escrito aqui, quando Deus restaurar a sorte de Sião, a nossa boca se encherá de riso, né? A nossa boca se encheu de riso. Daí eu fico pensando, eu fico vendo você com um sorriso de orelha a orelha, porque Deus abençoa a sua vida. Você vê a palavra de Deus se manifestando a seu favor. E uma outra coisa, que eu já falei um pouquinho antes na introdução, é ter boa memória. Quando Davi estava preparando o templo, preparando as coisas para o templo,
Davi estava tão grato a Deus pelo agir dele na vida dele, que ele separou 1,5 bilhões de dólares para ofertar do tesouro pessoal dele. Tá bom para um menino que pastoreava aquelas pequenas ovelhas? Aí, o povo, além do reino dele, ele tinha separado mais 5 bilhões para ofertar para o templo. E o pessoal se animou tanto que deram mais 3,5 milhões de oferta, de gratidão. E aí, Davi faz a seguinte oração: Senhor Deus, de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Quando ele fala disposição, também pode ser traduzido como imaginação. Conserva a imaginação do seu povo, ajuda eles a lembrar. E garanto, querido, se você começar a agradecer a Deus pelo seu dia da salvação, pelo dia em que você chorou e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se eu lembro daquele quarto da minha irmã, onde é que tinha aquela cama, aquele homem gigante de 2 metros, a mãe até teve que colocar uma caixa, né? Aquilo ficou marcado, vejo aquela caixa na ponta da cama, né? Que nem, às vezes acho que é para o Marcos, né? Tem que colocar uma caixa lá para que ele coubesse, era muito grande o homem. E aquele homem grandão lá se ajoelhou e me ensinou a orar, e eu orei com ele, chorei. Puxa, como sou grato por aquele dia. Que aquele homem me explicou, pela minha mãe que me encaminhou com ele. A alegria da salvação, ela brota no seu coração. A imagem vem à luz, a lembrança vem à luz. E aí quando você começa a ver as imagens de Deus, você começa a ver os pensamentos de Deus. A sua imaginação é a parte que lembra, as imagens vêm à luz. Como Deus agiu na história, né? Esse ano, em agosto, eu vou celebrar 30 anos junto com a Silvia de consagração ao ministério. Eu sei que fui chamado por Deus. Deus me separou, eu não queria. Ele me chamou pelo nome, chamou a mim e a Silvia. Ele me chamou para servir a Comunhão Cristã Shalom. Quantas vezes pensei em desistir, fugir, pegar meu currículo, ir para os Estados Unidos e pegar uma igreja lá. Mas Deus chamou aqui. Deus chamou para servir aqui. Trabalhe suas memórias. A sua memória faz toda a diferença em sua vida para você não se desviar dos caminhos dele. As suas memórias vão levar você para um crescimento ainda maior. Estabeleça marcos, estabeleça dias. Homens, você tem dentro da casa de você, aquele que participou aqui, do dia lá que nós fizemos a consagração dos homens, né? Como é que está escrito lá, minha proclamação, né? O meu testemunho. Você tem uma declaração, nós fizemos um quadro. Por que um quadro? Para você ter um memorial na sua casa. Eu assumi e tomei a decisão de ser homem de Deus dentro da minha casa. E esse quadro está lá, um memorial. O memorial que o Henrique e a Rose tem, que a Sônia tem, que você tem dentro de casa, que eu tenho dentro de casa, daquele retiro de 2008. Sonhos que se estabeleceram por coisas que Deus deu, por causa de imagens que Ele colocou no coração, por intermédio de figuras. Quando você olhar para a carta de Pedro, comece a ler lá, Pedro fala constantemente de trazer a memória, de fazer lembrado, de conservar a lembrança de tudo, de despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. As memórias, elas vão lhe proteger e a levar o foco nas coisas, no seu crescimento. Uma imagem negativa das trevas faz com que as pessoas corram atrás de dinheiro e corram atrás daquelas imagens que recebe. Não se deixe levar por imagens das trevas. Permita o Espírito Santo trazer imagens para você que estão no coração de Deus em relação à sua vida, seu trabalho, a sua família, seu ministério, a sua igreja. Eu estava pensando, esses dias é natural, a gente recebe informação daqui, de lá, as pessoas vão colocando metas. Eu estou fazendo um curso com uma pessoa lá dos Estados Unidos, um bem conhecido lá, na área de treinamentos, de alvos e metas, e achei interessante, ele disse assim: largue a mão das metas SMART. E quem trabalha nessa área de metas sabe o que é SMART, seja específico, mensurável e assim por diante. Ele disse: largue a mão disso.
Aí ele tem lá em inglês o dumb, tipo burro. Primeira coisa que ele começa, se quer ter projetos na sua vida, comece a sonhar. Comece a ter visões de Deus na sua vida. Se você olha para esse ano, em vez de escrever, busque imagens. Aqui está um pouquinho ofuscado, né? Nós estamos aqui no dia 31, celebrando aqui. Imagens, elas falam. Você e eu, nós vamos frutificar assim. Porque Ele nos escolheu para nós irmos e darmos frutos. Fruto que permaneça. Fruto que tenha consistência, que tenha valor, que vá e alcance a eternidade. Olhe para o seu trabalho e busque uma imagem. Hoje já é difícil a gente ter revista em casa, né? Mas a internet está cheia, imprima. Né? Eu quero ir essa semana, ver se consigo ir lá na Everest e imprimir algumas imagens que eu tenho lá. Como é que você se imagina? Um velho gagá, gordo, com uma bengala, andando assim? Ou você tem uma figura de uma pessoa saudável, mesmo na sua idade? Se mudar a imagem interior, certamente você vai decidir diferente o que você come, o que você não come, se você vai fazer ou não vai fazer exercício. Não é assim? Mas a imagem precisa mudar primeiro. Precisa ter uma imagem de Deus. Qual é que é a imagem de Deus sobre o seu negócio? Vai faturar 1 milhão ou 25 milhões? É a imagem que define. O que os céus estão falando? Eu não estou falando de uma autossugestão. Eu estou falando do que os céus estão falando. Dos sonhos, das visões que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Ele não está perguntando e não está interessado na sua capacidade mental, emocional de conseguir aquilo. E nem que se você tem capacidade financeira para produzir o que ele está pensando. Ele quer que você creia na imagem, na palavra dele. Glorifique ele. Dê graças. Receba as imagens dele. E domingo que vem nós vamos falar sobre o coração. Aí que vai pegar. Essas 4 coisas precisam estar em linha. E eu achei interessante, o Espírito Santo está me testificando, nós vamos levar isso para o ano todo. Em várias situações, seja no seu trabalho, no seu comércio, na sua família. Comece a trabalhar isso, a glorificar a Deus, a valorizar a Deus na sua vida. Comece a trabalhar com gratidão por tudo que Deus tem feito, como Deus tem trabalhado na sua vida. Comece a olhar como Deus olha. E o que você vê, você conquista. O que você vê é seu. Terminar com um exemplo de Jesus. Estava lá no deserto, 5.000 pessoas, só contando os homens, se tivesse as mulheres e as crianças, passaria de 10.000. E os discípulos vêm. Senhor Jesus, tem que mandar a turma para casa, porque já estão passando fome aqui não tem o que comer, não tem um Abibs aí perto, não tem nada aí para que eles possam ir pegar alguma coisa, aqui é deserto, Senhor Jesus. Manda eles para ver se eles acham pela circunvizinhança que eles podem comer. E Jesus olha para eles e diz: deem vocês de comer. A visão dos discípulos, foram lá, contaram dinheiro, quanto é que você tem, vamos fazer a vaquinha aqui. Ó Senhor Jesus, não dá. Eles ficaram olhando para os recursos deles. Aí, André, já um pouquinho com mais fé, trouxe o menino. E o menino, cheio de fé, ofertou o pouco que tinha, 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: tá bom. Aí o texto diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e ergueu seus olhos aos céus. Eu sempre fiquei pensando, quando olha assim, ergueu seus olhos para o céu, que ele levantou os olhos assim para cima e ficou orando para Deus. Mas não era isso que ele fez. Ele levantou, ergueu seus olhos para ter as visões de Deus sobre aquilo. E ele viu a multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixes. E não foi ele que multiplicou, porque ele deu na mão dos discípulos, os discípulos começaram a separar, e na mão dos discípulos começou, porque senão ia levar mais de 7 horas para
para que todas aquelas 10.000 pessoas recebessem o seu pedaço de pão. Foi se multiplicando enquanto um compartilhava com o outro aquilo que tinha. Levante os olhos, que a Bíblia fala hoje. Levante os seus olhos das coisas difíceis, das coisas ruins. Levante os seus olhos daquilo que você não consegue. Levante os seus olhos e comece a seguir os pensamentos de Deus, a agradecer a Deus, a valorizar o que Deus fala e comece a ter as imagens que Deus tem te dado. E olhando para vocês, eu começo a me lembrar de uma imagem, de outra. Eu fico vendo. Amanda teve um sonho, eu vi. 2 vezes seguido, pastor. Vocês estão querendo sair daqui ou o quê? Era um templo mais bonito, pastor. O tapete era vermelho, mas que tapete bonito. Ela ficou impressionada com o tapete. Tinha 2 castiçais, pastor. Mas era bonito, pastor. Ficou cultivando as imagens que vêm de Deus. Deus está no controle, Deus está agindo. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.